Hoje nós vamos falar sobre magia e alquimia. Como isso acontece na prática? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Este quadro que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Então, por favor, já deixem aqui as suas perguntas e também se inscrevam no canal para continuar acompanhando esses novos conteúdos que nós estamos tendo por aqui. No caso de hoje, a pergunta foi feita através do meu Instagram, que aliás o link também está aqui na descrição do vídeo, caso você queira me acompanhar pela outra rede, fica o convite. E esta pergunta que veio por lá diz o seguinte: como você usa, ou como nós utilizamos, os elementos da natureza para a magia e alquimia? Dê também exemplos. Esse é um tema muito vasto, muito rico e que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção para adentrarmos aqui nele. E é por isso que eu trouxe apenas essa pergunta, não peguei nenhuma outra, para que a gente dê uma atenção especial e consiga compreender tudo o que a magia, ou que os processos mágicos dentro da alquimia podem nos trazer e como isso se sucede. A primeira pergunta que surge aqui, e talvez até uma diferenciação que a gente pode fazer, é o que é magia, o que é alquimia, e imbuído nisso está qual a diferença entre magia e alquimia. A alquimia são todos os processos de transmutação, de transformação que a gente realiza em algo, seja este algo nós mesmos, o próprio ser humano, ou em algum elemento da natureza, né? Uma planta, um animal, ou o que for. Mas a alquimia, ela alavanca processos de transformação. E lembrando que processos que se transformam não mais retornam ao seu estado original. Por isso, a alquimia, ela visa levar algo a um novo estado que não mais retorna ao estado anterior. Para isso, nós utilizamos sim processos mágicos. E os processos mágicos, eles envolvem a manipulação dos elementos da natureza para ocasionar o processo alquímico, para ocasionar as transformações do nosso ser. Ou seja, a alquimia não é uma mudança de estado. A alquimia é uma transmutação de estado. Um estado de consciência, um estado de vibração, enfim. O fato é necessário que se entenda que a alquimia é transformação e não mudança. Para todo o processo de alquimia, envolve-se trabalhos mágicos. E é o que a gente vai responder agora. O que é magia? Então, respondida essa primeira questão, magia é todo o trabalho de utilização dos elementos da natureza para gerar transformações. Então, a alquimia e a magia estão sempre muito conectadas uma com a outra. E para que a gente possa avançar um pouco mais nessa nossa compreensão aqui dos processos mágicos, é importante a gente dizer também quais são os níveis de magia, quais são os tipos de magia que nós podemos realizar. E existem, a grosso modo falando, 4 principais tipos de magia, que inclusive está muito bem explicado também no livro O Eco dos Druidas, psicografado pelo Yuri Levy e descrito pelo Espírito Nolando, que é inclusive um grande amigo, um dos meus amigos, irmãos, mentores espirituais. Mas ali está descrito, e é o que eu vou trazer aqui, os 4 tipos de magia. Existem a magia branca, a magia cinzenta, a magia negra e a magia pálida. A gente vai ver o que são esses 4 tipos de magia e também exemplos de tudo isso para entendermos como isso se dá na prática. Começando pelo ápice, né? Começando pela magia mais potente de todas, que é a magia branca. Em todos os níveis de magia, na verdade, a única coisa que se alterna, que se muda, é o nível de consciência, o estado de consciência que aquele que a realiza pratica. Porque, como nós já vimos, a magia ela é a utilização dos elementos da natureza para causar transformações.
Mas quando uma pessoa tem uma profunda consciência, manifesta, podemos dizer, por que não, um estado de grande comunhão com a vida e, por que não dizer também, uma manifestação de iluminação espiritual, de grande compreensão, ela tem uma compreensão de tudo o que a vida abarca, de tudo que uma situação pede, e aí então ela consegue causar as mudanças de uma forma limpa, de uma forma sem causar malefícios a nenhuma das partes envolvidas. Aliás, muito pelo contrário, consegue causar essas transformações, gerando um estado de crescimento para todos os que estão envolvidos no processo. Ok, mas exemplos disso, como que a gente pode visualizar isso na prática? Já que a pergunta aqui nos pede também, né? Dê exemplos. E o exemplo, ele, olha só a redundância, exemplifica, mas torna visível. Quem são exemplos de seres, de consciências que realizam magias brancas? Eu comentei aqui que está vinculado esse tipo de magia com uma grande compreensão. Então a gente coloca aí estados e seres iluminados, mestres, mestras, neste nível, que realizam magias brancas. Poderia colocar aqui Jesus Cristo, poderíamos colocar Buda, e para até quem acompanhou, quem viu, quem aprecia O Senhor dos Anéis, tem o Gandalf. E Gandalf, num determinado momento do filme, ele manifesta-se como Gandalf o Branco. Por que isso? Porque ele realiza esse tipo de magia. O Gandalf é um excelente exemplo aqui de magia branca. Mas personagens históricos, saindo desse universo da fantasia, Jesus Cristo e Buda realizam magias brancas. Jesus Cristo, inclusive, quando viu as pessoas profanando os templos, realizando comércios e trocas num local sagrado, ele chegou de uma forma mais incisiva, mais forte e, por que não podemos dizer, quem sabe até agressivo, né? Não estávamos lá, né? Ou se estávamos não nos lembramos. Então ele pode sim ter manifestado ali um estado de maior agressividade para expulsar as pessoas que estavam querendo profanar um local sagrado. Então a magia branca, ela tem uma compreensão total da situação e atua para gerar ou trazer novamente a harmonia. E Jesus, nesse ato de que expulsou os comerciantes do templo, ele estava respeitando o ambiente sagrado, a casa do Pai, e também dando ali a oportunidade das pessoas enxergarem de que existe algo sagrado e que é necessário ter-se um respeito por aquele local. Ou ainda existem contos budistas que Buda manifestava e tinha também uma compreensão gigantesca, né? Um dos seres que passou pela nossa história da humanidade com maior grau de lucidez, de discernimento que talvez tenhamos registro. E existem alguns contos budistas que exemplificam esta magia branca, que é dar sempre o melhor em cada situação devido ou mediante aquilo que as pessoas neste contexto necessitam. Mesmo que... é melhor eu ir para o conto que vocês vão entender melhor. Conta-se que Buda estava sentado e seu discípulo Ananda, que era aliás primo de Buda, ao seu lado. E ele estava recebendo as pessoas para dar as bênçãos, para responder algumas perguntas, e diz que uma pessoa chegou e perguntou: Buda, Deus existe? Buda olhou e respondeu: é claro que Deus não existe. Como Deus poderia existir? Ora, saia daqui, seu insolente. Então, aquela pessoa saiu satisfeita e Ananda, que era discípulo de Buda, olhou para ele com uma cara de desaprovação. Ele não poderia ter, a princípio, aquela conduta. Uma outra pessoa na fila aproximou-se e perguntou: Buda, Deus existe? E eis que Buda responde: pois bem, eu não tenho certeza se Deus existe. Também estou nesta mesma busca e aconselho você a fazer o mesmo, que realize estas práticas e experimente e procure por si mesmo, para que então a gente chegue juntos à resposta: Deus existe? Sim ou não?
E Ananda, ao lado de Buda, olhou para ele mais uma vez, sem entender muito, mas ok, né? Respeitou o mestre e a fila continuou a andar e chegou mais uma pessoa e perguntou novamente: Buda, Deus existe? E Buda disse: é claro que Deus existe. Como poderia toda essa beleza manifesta ao nosso redor existir sem que haja um Criador por trás? E estendeu mais a sua resposta. E aí, discípulo de Buda, Ananda, que estava ao seu lado, não se aguentou. Né? Ora, como assim? O Buda enlouqueceu, né? Para uma mesma pergunta, ele deu 3 respostas diferentes. A primeira é que Deus não existe, a segunda que está na busca, e a terceira de que, logicamente, Deus existe. E Ananda perguntou para ele por que dessa divergência e discordância entre as respostas. E eis que Buda responde: na verdade, eu disse para todos a mesma coisa. Você que não tem uma compreensão mais expandida para poder perceber isso. A primeira pessoa que veio tinha um estado de espírito completamente contestador. Então, tudo aquilo que eu falasse, ela sairia acreditando no contrário. Logo, disse que Deus não existe, e assim ela saiu satisfeita. A segunda tinha um espírito de buscador, de filósofo, de caminhante espiritual. Então, eu precisaria dar a ele ou a ela essa condição, essa motivação para continuar as suas buscas e encontrar por si mesma. A terceira tinha uma profunda fé, uma profunda devoção em mim e tudo aquilo que eu digo. Então disse: claro que Deus existe, e assim saiu também acreditando na realidade e presença do divino. Ou seja, Buda compreendia a necessidade da situação e, dando respostas diferentes, atuou com a magia branca, dando o melhor para o crescimento de cada uma daquelas pessoas. Não é o nosso caso. A gente está buscando se compreender o nosso entorno e quanto mais compreender as necessidades, às vezes, alheias. Mas, ainda assim, a magia branca, em alguns níveis, ela é possível. Quando a gente está em profunda contemplação e união com o sagrado, a gente consegue atuar com a vontade e a manifestação da magia branca. Agora, a magia cinzenta, que é o segundo tipo de magia, aí se aproxima mais do nosso nível, das nossas possibilidades. E o que é a magia cinzenta? É nós termos excelentes, boas, profundas intenções altruístas de realizar atividades que vão gerar uma transformação positiva na sociedade, mas a gente não compreende a totalidade da questão e podemos, às vezes, interferir de um modo negativo. Como nós podemos compreender isso? Também com exemplos. Me ocorre algo muito banal, um exemplo até meio tosco, mas talvez seja possível a gente entender a partir dele. Digamos que nós temos uma intenção altruísta de contribuir com uma ONG ou alguma atividade social que beneficie pessoas carentes. E para isso a gente vai precisar arrecadar recursos financeiros. Então a gente tem a ideia de fazer um pedágio solidário. Né? Paramos as pessoas no trânsito para explicar a nossa motivação e dizer qual será o destino do dinheiro que ela nos dará, enfim. Porém, a gente pode, neste pedágio solidário, talvez atrapalhar uma pessoa que está muito necessitada, muito doente, indo para o hospital, e a gente, pelo pedágio solidário, atrasamos ela na ida ao hospital, atrasamos o atendimento que ela receberia e receberá de forma atrasada, e isso faz com que a questão dela ali se agrave. É um exemplo muito tosco, muito banal, mas para exemplificar isso, por mais que as nossas intenções sejam positivas, de utilizar os elementos da natureza, as pessoas ao nosso redor, os recursos dessas pessoas, para melhorar a vida de algumas outras pessoas, a gente pode ainda assim, sem querer, causar um malefício ou um atraso na vida de algumas pessoas. E é muito comum, né, porque nós ainda, a maioria de nós, não temos uma compreensão muito profunda. É comum que, tendo intenção de ajudar, às vezes
a gente atrapalhe, né? Isso a gente visualiza. E, bem, passando adiante, no terceiro tipo de magia, a magia negra. A magia negra, ela muda também o nível de consciência, embora a atuação possa ser a mesma. Talvez a gente pode utilizar aqui o mesmo exemplo do pedágio solidário, mas digamos que eu explico essas intenções boas para as pessoas, mas no fundo a minha intenção não é dar o direcionamento adequado ao dinheiro recebido. É simplesmente pegar aquele dinheiro para mim de um modo egoísta e utilizar para sanar os meus prazeres, as minhas necessidades e desejos que crio na minha mente. Então, eu utilizo as mobilizações das energias da natureza ao meu bel prazer, sem um senso de altruísmo, com um senso mais egoísta. E é também um tipo de magia que muitos de nós já fizemos muitas vezes e, infelizmente, basta a gente ver o nível que a nossa sociedade se encontra em relação à moralidade, à evolução consciencial de bondade, amorosidade, a gente percebe que talvez seja o tipo de magia que mais utilizamos hoje em dia. E aí nós chegamos à magia pálida. A magia pálida está naquelas pessoas que nem sabem do seu potencial de transformar a sua realidade, de transformar a natureza, de que estão, como nós dizemos, ou o ditado diz, mais perdidos do que cego em tiroteio. Estão completamente adormecidas e provavelmente as suas forças de transformação da natureza são utilizadas por outras pessoas. E esperemos nós que sejam utilizadas por pessoas com intenções de magia cinzenta ou ainda por consciências muito avançadas que consigam fazer processos de magia branca. Mas muitas vezes nós vemos também pessoas com intenções de magia negra, ou seja, intenções egoístas, utilizando aqueles que estão com uma consciência mais apagada, mas ainda assim têm um potencial vital de causar transformação para esse tipo de serviço. Mas eu vou pegar aqui um exemplo, e talvez este exemplo seja bastante profundo. Esse vídeo já está bastante extenso, mas vamos lá. É importante que a gente traga essas questões aqui. E para isso eu vou trazer um relato que já faz algum tempo que pude perceber, um relato espiritual e que ilustra muito bem isso, inclusive o que comentei agora há pouco, de pessoas com compreensões mais expandidas, mais avançadas, que até atuam no nível frequencial de realizar magias brancas, que utilizam as pessoas mais adormecidas, que estão no nível de palidez, de magias pálidas, nesse processo de causar transformações benéficas ainda assim. Eu vou pegar esse exemplo. É comum algumas religiões, algumas tradições religiosas realizarem oferendas, que muitas pessoas chamam de trabalhos, até mesmo de macumbas, né? Mas é um nome mais pejorativo. E tem até uma história toda do porquê isto. E, aliás, a história dos trabalhos das macumbas, elas são muito interessantes, né? E está muito conectado com o período de escravidão ainda no país, né? no Brasil, em que algumas pessoas elas se desprendiam, fugiam das fazendas, das senzalas, e deixavam pela floresta, né, um pouco de fogo, um pouco de cachaça, um pouco de alimento, para que outras pessoas, outros escravos que se desprendessem, pudessem sair e pelo fogo ser direcionado por um caminho, ou seja, a vela era uma sinalização, e que pudesse ter algo de beber e algo de comer no caminho, porque estavam provavelmente muito enfraquecidos. Né? Esta é uma das histórias em relação aos trabalhos, às macumbas chamadas pelas pessoas. Mas retornando ao relato que ilustra isso da magia pálida. É comum ainda assim fazerem essas oferendas, esses trabalhos a espíritos, a entidades, para que essas entidades peguem as energias, o prana, a energia vital,
disso que está na oferenda e direcione por um trabalho de conhecimento para alguma outra coisa. E alimente esta outra coisa e esta outra coisa possa crescer, possa prosperar. Por exemplo, existem os trabalhos de saúde. E aí se pede que nós deixemos flores, deixemos frutas e deixemos fogo aceso numa cesta que a entidade vai trabalhar com isso. Para que crie-se uma saúde física, é necessário um prana físico. Então, os espíritos, eles retiram das flores, dos alimentos e do fogo o prana físico e direcionam a uma determinada pessoa para que essa energia seja absorvida pelo campo vital da pessoa, seja trabalhada e então ela consiga criar um estado de saúde. Agora, deixando esta parte aqui, nós fazemos um paralelo. É comum também pessoas que são muito apegadas à matéria desencarnarem e continuarem ainda com os seus apegos à matéria e permanecem vagando entre nós, perdidas, e aí se configuram neste nível de pessoas com um potencial pálido de magia, que tem as suas possibilidades de transformação, mas estão perdidas, como nós já comentamos. E aí a espiritualidade maior utiliza isto ao favor daqueles que solicitam um trabalho, por exemplo, de saúde, e inclusive em favor daquele que está vagando mais perdido. E podemos dizer que essa pessoa que está vagando perdido tem, quem sabe, um vício de bebida. Então ela frequenta locais que as pessoas bebem, porque ali ela consegue sanar, drenar um pouco dessa energia, dessa necessidade prânica que o álcool lhe traz, e aí ela se sente alimentada, ok? E ela entra num círculo vicioso. Ela não consegue sair desse tipo de energia, por mais que em alguns momentos ela tenha uma intenção de render-se e de, entre aspas, despertar, ir para a luz. Mas ela está tão atribulada naquele processo, num círculo vicioso, que ela não consegue por si só sair. Aí vem a espiritualidade maior. Alguma pessoa coloca em algum local um destes trabalhos, uma dessas oferendas. E naquela oferenda ali existe álcool, tá? Ou uma cachaça, um uísque, alguma coisa nesse sentido. Este espírito que está vagando, perdido, mas já com um desejo, com intenção de tomar um outro rumo na sua existência, ele é atraído, ele está passando e é atraído por este trabalho, porque ali existe como ele tirar a energia do álcool que vai lhe dar essa satisfação, que vai suprir o vício dele. E este ser, ele está mais adensado, porque está próximo a essa frequência de matéria e está se utilizando do prana material para se alimentar. Então ele chega perto desse trabalho e começa a absorver essas energias. A espiritualidade maior, ela aproveita este momento para drenar a energia dos outros itens que existem no trabalho, aproveitam para drenar a energia densa que está deixando aquele espírito ali num estado de confusão, num estado de vício, drena essa energia densa, esse prana denso que ofusca a percepção espiritual deste espírito perdido, e direciona para o trabalho que foi intencionado aquela oferenda. 2 benefícios aqui. Mais energia vital, mais prana próximo à faixa de frequência material, mais prana denso para conseguir realizar, seja aqui no nosso exemplo, né, um estado de saúde em quem quer que tenha pedido, e ainda por cima remove as energias densas, o prana denso que não permite este espírito perceber uma outra realidade. Então, nesse trabalho, o encarnado foi
auxiliado, e o desencarnado que estava vagando há bastante tempo também é auxiliado, porque a partir dessa remoção de energia densa, ele pode perceber uma outra realidade e pode inclusive ser acolhido, abraçado pela espiritualidade que fez essa concatenação de coisas acontecerem. Então, o exemplo de magia pálida aqui é esse espírito que tem um potencial de transformação, ele cede a sua energia, cede o seu prana para construir, para transformar a vida de alguém, transformar a realidade de um grupo de pessoas, só que sem ele saber. Ele está perdido, ele não entende. Então isto é a magia pálida. E aqui trouxe esse relato, este exemplo, que eu pude perceber isso acontecendo, né, de fato, em um trabalho que passei e vi justamente isso acontecendo, espiritualmente na minha frente. Depois perguntei à espiritualidade que estava organizando todo esse trabalho e foi esse relato que eles me deram. Então, esses são todos os tipos de magia e dei também aqui alguns exemplos de como se manipulam e movimentam isso. Mas o essencial é nós compreendermos que a alquimia, ela é um processo de transformação de estado de ser. E a alquimia medieval, a alquimia taoísta, concentrava-se muito em estudar sistemas de transformação do ser humano, para levar o nosso estado embrutecido ao ápice, por que não dizer ao amor, a seres que conseguiam e que pudessem ser agentes de processos de magia branca. É a senda espiritual dentro do universo alquímico. E claro que num nível mais simples, menos espiritual, mais pragmático no dia a dia, nós combinarmos alimentos também é um trabalho mágico, né? Dependendo da nossa intenção vai variar o tipo desta magia. Às vezes nós estamos realizando magia negra no feitio de um alimento. Às vezes é uma magia cinzenta, né? Chegam amigos e nós compartilhamos de um alimento para gerar um momento de confraternização e de alegria em todos nós. Então estamos utilizando as combinações dos elementos da natureza, né? Grãos, vegetais, raízes, combinando isso, fazendo pratos com intenções altruístas. Isso é um processo de magia cinzenta e nós transformamos aqueles alimentos, cozendo eles, assando eles, e não retornam ao seu estado original. Então é um processo alquímico. Então a cozinha, ela é um exemplo também de trabalho mágico, de trabalho alquímico. Mas já num nível um pouco mais superficial aqui. Existem os caminhos internos da alquimia, como comentei, na alquimia medieval, alquimia taoísta, alquimia yogi, e aí por diante. Espero ter contribuído nas suas compreensões em relação às magias, em relação à alquimia e aos exemplos disso tudo. E eu agradeço muito, de verdade, a sua companhia até esse momento do vídeo, um vídeo bastante extenso por aqui hoje. E peço encarecidamente que você deixe o like se fez sentido para você, que compartilhe também esse vídeo nas suas redes, se lhe sentir de fazer isso. E também deixe aqui embaixo os seus comentários para que a gente possa conversar sobre outras coisas no próximo Hélio Responde. E convido também, ainda nesse momento, a fazer parte da nossa comunidade da ação. Nós temos comunidades online que visam trabalhar no nosso conhecimento, no nosso autoconhecimento, no nosso crescimento espiritual, humano, moral, ético, universal e assim por diante. E a comunidade da ação tem 2 serviços disponíveis para nós que queremos entrar em ação no nosso trabalho interno. Práticas de meditação diariamente, de segunda a sexta, ao vivo, às 6h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Eu e todos que participam da comunidade nos encontramos numa chamada no Meeting para avançarmos nessas nossas práticas com diligência na meditação, esta ferramenta que permite a gente compreender mais a nós mesmos e ainda nos aproximar da espiritualidade. E assim, viver isto tanto que idealizamos. E também
10 práticas de yoga gravadas por mês. Todos os meses, 10 práticas novas para que a gente realize no nosso tempo, porque elas são gravadas. Também com o meio de alavancar todo esse nosso crescimento interno nas práticas de yoga que a Cami entrega a todos nós na comunidade da ação. A gente trabalha elementos internos, despertando as nossas energias, trabalhando o nosso corpo e lembrando que o nosso corpo está conectado com os nossos chakras, e chakras são estados de consciência. Então o yoga ele é bastante profundo, como uma ferramenta de crescimento espiritual também. Então fica o convite a todos que desejarem participar da comunidade com a gente. O link para essa inscrição está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E dito isso, eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Um grande abraço, fique na paz, um big beijo e até mais.